Olá, gotemianos. Agora nós iremos ver a formação bíblica do terceiro ano, que seria a lição 2. Então, a lição 2 ela vai tratar sobre o quê? O Evangelho e os Evangelhos. Nós vamos entender a diferença dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente sabe também hoje que existem não só os evangelhos aprovados pela Igreja Católica, que são esses que a gente vai estudar agora, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem também aqueles considerados os evangelhos apócrifos. Como nós estudamos no início das formações bíblicas, o que seriam os apócrifos? São aqueles livros que a Igreja Católica não aprova, não considera inspirados pelo Espírito Santo, mas que existem esses documentos relatados. Como, por exemplo, o suposto Evangelho da Virgem Maria, que foi Nossa Senhora, uma carta que ela escreveu explicando a sua vida, o dia a dia dela, ou seja, como se fosse um diário. Então, mas esse não é considerado aprovado pela igreja. Você pode ler? Pode, mas ele não é um livro que você tem que tentar dar tanta credibilidade, porque a nossa igreja católica não deu tanta credibilidade, né? Claro que nem tudo que aconteceu na vida do povo de Deus não está só na Bíblia, certo? Mas a gente tem que ter muita prudência para poder não cair nas armadilhas de acreditar em tudo que se apresenta por aí, dizendo que são as histórias de Deus, as histórias de Jesus Cristo. E também existe também os evangelhos de São Tomé da Maria Madalena, que nela conta que ela teve um caso com Jesus, né? Enfim. Então vamos aqui, o que nos interessa seria o Evangelho de Jesus, a primeira parte, né? O Evangelho, o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boa notícia. Pronto, Evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho é o anúncio da liberdade em Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que o povo de Deus queria sempre anunciar, liberdade. Todos aqueles que aderissem ao movimento, a ser cristão, eles iriam ter uma vida livre, não ia ser mais um povo, aquele povo preso. Pois não foi suficiente o trabalho realizado pelos profetas para levar as esperanças ao povo sofrido. Por isso Deus enviou seu próprio Filho e nos falou de uma forma visível. Ou seja, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, nos diz São João. Audiovisual maravilhoso inventado por Deus. Ou seja, então como aqui está sendo colocado que o trabalho dos profetas que nós temos visto no Antigo Testamento, anunciando de Deus, do que Deus cobra do povo, né, das leis, do que o povo deve fazer para se voltar para Deus. Então, como de certa forma, entre aspas, não foi o suficiente para resolver o problema do povo, e aí então, esse Deus, a palavra de Deus, Deus feito carne, ele vem para o nosso meio, para nos mostrar realmente como nós devemos proceder. Ou seja, Jesus ele vem para dizer mais ou menos assim: é assim que eu queria que vocês fizessem. Vocês entenderam errado, né? Porque o povo tinha aquela visão ainda de massacrar o outro, né? Aquela perseguição. Então Jesus veio mostrar que não é assim. Tanto é que quando os próprios apóstolos dele achavam que Jesus ele iria tomar a cidade de Jerusalém, ele ia se tornar um grande rei poderoso, como foi o rei Davi, né? Mas Jesus, quando ele vai ser preso, o que acontece? Pedro ele tira a espada, né, dele, que ele anda com a espada, para defender Jesus Cristo, né? Porque corta a orelha do ladrão, Jesus dispara. Não é isso. Não é assim que eu quero que vocês façam, né? Amar o próximo, né? Como a si mesmo, enfim. Então o povo até então, naquela época, o povo de Deus caminhava, não tinha entendido ainda os verdadeiros projetos de Deus. E aí Jesus vem na pessoa, sua segunda pessoa, né, Deus Filho, para mostrar verdadeiramente os caminhos de Deus, né, que seria a misericórdia. Então vamos lá, o Evangelho não é a história de Jesus, ou seja, no Evangelho nós vamos ver que não vai estar preocupado em estar contando a história de Jesus Cristo, como a gente vê nos outros livros do Antigo Testamento. Né? Alguns livros do Antigo Testamento, como por exemplo Judite, vai contar a história da Judite, de Esther vai contar o que aconteceu com Esther, da Ruth vai contar o que aconteceu com a Ruth. Só que Jesus Cristo vai mostrar mais a doutrina dele, né? Os seus ensinamentos. Né? Então, no Evangelho de Jesus Cristo não é um acúmulo de ameaças terroríficas, né? Para ter medo de Deus. Então, como eu disse, então não é algo mostrando para ter este medo de Deus. Algo apresentando como se fosse um terror, que Deus é um Deus punitivo, um Deus vingativo. Porque isso era a mentalidade que o povo antigo tinha, ainda hoje tem, né? Os povos de culturas pagãs. Então, como a gente viu, eles ainda tinham ainda um pouco mentalidade misturada do paganismo,
das doutrinas dos deuses pagãos, que dizia que se você não fizer oferenda tal, você vai ser punido. Se você não fizer oferenda tal, você não vai ter uma boa colheita, enfim. Então ele tinha essas mentalidades. Então Jesus ele veio para mostrar que não é bem por aí, que Deus não é um Deus de ameaças, né? Que Deus não é um Deus de você ter medo para se aproximar, até que Jesus Cristo diz que nós devemos chamar Deus de Pai. Por isso que ele vai, e no Pai Nosso ele vai ensinar, né? Nós chamamos Deus de Pai. Ou seja, o que quer dizer isso aí? O pai ele não vai ameaçar o filho, ele não vai meter medo no filho, o pai ele não vai procurar o mal do filho. Então isso que ele vai querer mostrar. Deus ele é um pai, né? Ele é um pai para todos nós, né? Ele é um pai, ele não é esse Deus que se apresenta como um Deus castigador, Deus vingador, Deus que se você não fizer aquilo, não para satisfazer a sua ira, se você não oferecer vítimas em holocausto, sangue, sacrifício para satisfazer a sua ira, ele vai lhe punir. Então Jesus ele vem mostrar esta liberdade de um Deus amoroso, um Deus misericordioso que sempre nos quer para o bem, ou seja, que só nos orienta para o caminho do bem, que sempre nos mostra, nos está sempre apontando o caminho errado. Ó, esse aqui é o caminho errado, não é por aqui que você deve seguir, é por aqui. Então é isso que Jesus vem mostrar, tanto é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus ele vai procurar mostrar isso aí, aqueles que seguirem os seus ensinamentos vão estar no caminho certo. Então, como eu falei, né, a presença do amor de Jesus vai ser mostrada nos evangelhos, né, para conduzir a salvação. Então, que a salvação seria o que? A cura, né, que vocês estão vendo informação de cura interior, das doenças espirituais, que o objetivo é levar essa cura nossa, na salvação. Então, os primeiros cristãos usavam a palavra evangelho para indicar a alegria que os invadia ao sentir a presença de Cristo entre eles. Para nós, o Evangelho ainda tem a força salvadora, se for a alegria que sentimos pela presença de Cristo em nosso meio, manifestada na convivência dos irmãos na comunidade. Ou seja, se a gente procura ter uma boa convivência em comunidade, entre os outros, entre nós, dentro do ambiente familiar, de casa, das escola, dos amigos, ou seja, como cristão, procurar viver um amor fraterno, aí sim, isso vai ser a boa nova do Evangelho que Jesus veio nos mostrar, né? Essa unidade. Devemos ter essa unidade, essa partilha. Tanto é que o cristão ele é identificado pelo aquele que sabe partilhar os bens, né? Os bens uns dos outros. Quem tem mais ajuda quem tem menos, e assim sucessivamente. Certo? Então o Evangelho é vida e não história apenas. A vida no corpo místico de Cristo, a sua igreja. Então o Evangelho vai procurar mostrar esta vida, que Jesus veio nos trazer a vida, ou seja, mostrar que nós estamos presos pelo peso do pecado. Jesus vai nos mostrar que o pecado ele nos escraviza. A pessoa que peca, ela não tem a vida livre. Como, por exemplo, a Maria Madalena, né? Que é pega na prostituição, e aí vão apedrejar. Então vai mostrar que aquela vida que ela levava de prostituição não é uma vida de uma pessoa livre. É uma vida escrava, ou seja, ela fica dependendo daquilo ali. Ela fica dependendo dessas práticas de prostituição para sobreviver. Então, quando ela encontra se depara com Jesus, ela tem essa verdadeira liberdade, né? Ela alcança essa liberdade. Temos também outro exemplo muito bonito de misericórdia, a samaritana. Para quem sabe, lembra das formações anteriores, né, que os samaritanos era aquele povo de Deus que foi separado lá no tempo da briga lá do rei Salomão, né, dos judeus foram para um lado e os israelitas para o outro. Então, os israelitas foram para Samaria. E aí ficaram considerados eles como se fossem os desprezados, os que não pertenciam mais ao povo de Deus, porque eles estavam, não pertenciam a Jerusalém. E aí criou-se esse preconceito com os samaritanos, que na verdade são o próprio povo de Deus, só que foi separado naquele tempo de Salomão, né, na briga lá dos reis. Né, as 10 tribos de um lado e uma tribo de outro, né, norte e sul, estão lembrados? Pois é. E aí nessa mensagem eles também mostram uma libertação a samaritana. Ele pede água a ela, né, no poço, e ela sabe que ele é um judeu e diz, mas como você, conversando comigo, ela mesmo já se sente um preconceito, né, porque ela sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ou seja, naquele tempo, o samaritano tinha que esperar os judeus beber primeiro, pegar água, para depois eles pegarem. Né? Mas Jesus veio para romper isso aí, para mostrar, meus filhos, não é assim que eu quero. Vocês estão sendo escravos do pecado. Ou seja, e aí Jesus vai mostrar essa liberdade para a própria samaritana. Ele vai mostrar que não é discriminando, não é tendo preconceito que vocês vão alcançar a força e a liberdade em Deus.
né? É amando ao próximo, é tendo misericórdia com o próximo, é entendendo o próximo, a miséria que está do. Aí elas vão transmitir isso para ela, né? Como sinal não só para ela, mas para todos os samaritanos e todas aquelas pessoas com as quais não eram judeus, mas que eram discriminados. Tanto é que São Paulo ele vai procurar mostrar para o próprio Pedro que ainda pensava que o Evangelho de Jesus Cristo só era para ser transmitido para os judeus que não acreditavam que ele era o Messias. E Paulo, que era pagão, ele vai mostrar, ele vai procurar trazer, levar uma mensagem diferente para Pedro, né? Vai dizer, Pedro, olha, eu entendi que Jesus ele é o Deus de todos, ele deve ser anunciado para todos e não só para mim, para Deus, seja a salvação e a cura, esta maravilha que é a boa nova, que é a boa notícia da vida, deve ser para todos. Então, isso seria o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que seria as doutrinas. Então é isso, o Evangelho ele vai ensinar as doutrinas, a boa nova, as doutrinas de Jesus. Então não vai estar preocupado necessariamente em contar a vida de Jesus, se ele arrumou um emprego, o que ele estudou, o que ele fez na vida. Então não vai estar preocupado com isso, somente com seus ensinamentos. Então agora vamos para a parte 2, que vai falar os evangelhos. Vamos entender agora o que são os evangelhos. Então, ao falar em plural os evangelhos, nos referimos não ao evangelho puro e simples de Jesus, mas aos escritos deixados pelos 4 evangelistas que nos transmitiram de boa vontade a obra de Jesus. Ou seja, quando se falar nos evangelhos, vai se referir àqueles aos quais escreveram a boa nova de Jesus, né? A notícia de Jesus Cristo. Como, por exemplo, Lucas ele vai dizer lá no livro lá dos Apóstolos, apresentei tudo quanto Jesus fez e ensinou desde o princípio, ou seja, através do seu escrito, né? O Evangelho de São Lucas. Então, no próprio de Atos, que é dele também de Lucas, ele vai fazer essa referência. Eu que escrevi e falei tudo quanto Jesus Cristo fez, né? Desde o princípio. Então é lógico que esta obra não se fez de uma vez. Precisou de diferentes etapas e pessoas para receber a forma atual. Ou seja, é claro, a gente tem que ter noção de que os escritos não foram feitos de uma vez, como você me perguntou, eu vou escrever até o fim. Então, foram feitos em etapas, é isso que nós vamos saber. Os primeiros cristãos recebiam o evangelho em forma de pregação. Então, os primeiros cristãos, claro, no início não tinha, é só a gente lembrar que quando Jesus ressuscitou e depois enviou o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, os apóstolos eles saíram para evangelizar, a gente tem que tirar da nossa cabeça que não existia a Bíblia parte dos evangelhos, não existia Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles não pegavam, o próprio Pedro não pegava, vou pegar aqui o evangelho de Mateus e vou te evangelizar. Né? Ele não fazia isso. Ele simplesmente era pregando. Só pregando, porque o que eles tinham de escritos era o que está no Antigo Testamento. Né? O Pentateuco, que a gente estudou, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, livro de Isaías, no tempo de Jesus, quando ele estava no tempo real, o livro de Isaías. Então, a primeira forma de evangelização foi pregando, não foi preocupado como hoje, que a gente briga muito, que se eu não tiver a Bíblia para evangelizar, não é válido. Se antes não tinha essa preocupação, o início da evangelização, da pregação, não tinha evangelho. Então, hoje é tolice se brigar que eu tenho que só evangelizar a pessoa se eu pegar a Bíblia e mostrar na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, como é que deve ser. Então, não é por aí, certo? Então nós vamos nessa primeira origem, na raiz, né? Que os primeiros cristãos receberam o evangelho em forma de pregação ou catequese, né? Então seria como se fosse uma forma de catequese. Esse tipo de entendimento. A primeira catequese, ou seja, a primeira evangelização, a primeira pregação, os primeiros ensinamentos, ou seja, a de daqui para o povo, né? Que é instruir. Catequese vem do grego katekel, que é instruir. Mas nem sempre a mente, a intenção era fiel ao que deveria ensinar. Ou seja, como a gente sabe, todos aqueles que estão aprendendo novidade, principalmente o povo saído do mundo pagão, que tinha um certo costume dos judeus, para se pôr em prática não era fácil, né? Porque como nós estudamos informações tipo interior do segundo ano sobre vícios, né, e virtudes, então é muito difícil você largar um vício e passar a exercer uma virtude. O vício das práticas pagãs, várias doutrinas pagãs, principalmente da carne, que o povo daquela época tinha muitas práticas da carne, das orgias, e aí o Paulo vai até procurar evangelizar e ensinar que não é
deve deixar essas práticas. Vocês agora são cristãos, os cristãos não fazem esse tipo de prática, de orgias, o homem fiel com sua esposa, que existe também a prática do incesto, que é os pais terem relações sexuais com os filhos e vice-versa, que eram práticas pagãs. Então, muitas dessas doutrinas eles tinham que procurar abandonar que eles adquiriram e aprenderam no mundo pagão, né? Então seria essa catequese, essa instrução, que é o que hoje nós, quando também nos tornamos católicos, batizados, não fazer o catecismo, né? A primeira Eucaristia, que é o catecismo, que é para aprender também como ser um cristão, né? Como é que eu devo me comportar como cristão, que é o que nós chamamos hoje na nossa linguagem de católico. Como que eu me comporto como católico? Ou seja, como é que eu devo ser catequizado, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, a mente deles, a intenção era fiel ao que deveria ensinar. Por isso, os apóstolos passaram a enviar bilhetinhos chamados logias. Ou seja, os apóstolos eles faziam os bilhetinhos e nesses bilhetinhos eles diziam, ensinavam como era que deveria ser cristão, como é ser cristão. Então, através de bilhetinhos, né, chamados logias. Mais tarde, reunidos estes bilhetinhos, formaram os evangelhos dirigidos às diferentes comunidades. Então, os bilhetinhos que os apóstolos escreviam para dar para os pagãos, como era os que eles deveriam, para ensinar os pagãos, daí é que mais na frente, que foi juntando, que surgiu o que temos hoje chamado os evangelhos, certo? Então não foi assim escrito de uma forma completa. Vamos fazer aqui o evangelho de Lucas. Eu sou Lucas, né? Eu sou o autor, eu vou começar a escrever aqui. Não foi bem assim. Então vamos lá. Os evangelhos passaram por 5 estágios. Então, os estágios dos evangelhos. Temos o primeiro estágio, que Cristo foi o primeiro feitor dos evangelhos com a sua vida e a sua pregação. Fez e ensinou. Então, seria o ensinamento de Cristo, né? A vida dele, né? O testemunho dele, as pregações dele, os ensinamentos dele. No segundo estágio, os apóstolos, tardos de coração para compreender, conforme Lucas 24, 25, à luz da ressurreição de Pentecostes, compreenderam as palavras de Jesus e sentiram a necessidade de espalhar a boa notícia pelo mundo. Ou seja, primeiro eles presenciam, a primeira etapa do Evangelho, seria presenciar Cristo ensinando. A segunda etapa, que vai falar da demora deles de entender a mensagem de Jesus. Quando eles entendem a mensagem de Jesus, aí a segunda etapa do Evangelho seria o quê? O anúncio. Seria pregar. Seria ensinar, que é a segunda etapa. Certo? O terceiro estágio vai falar do quê? Os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo e ajudados por Jesus, conforme está dizendo lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, pregam o evangelho às diversas comunidades espalhadas pelo mundo, Palestina, Roma, Grécia e Ásia. Ou seja, no terceiro estágio, esse evangelho já vai sendo divulgado a várias partes do mundo, né? Como Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a terceira fase já é divulgando este evangelho para outros locais, outras cidades, né? Outros países, estados. E o quarto estágio do evangelho, o crescimento dos cristãos obriga os apóstolos a ampliar a rede de comunicação. Então é falar do crescimento, né? O quarto estágio. O relato é decorado e transmitido de viva voz, ou seja, como seria a transmissão? Decorava, eu aprendia, agora eu vou transmitir, né? Tudo que eu aprendi. É como às vezes os nossos pais nos contam uma história e você grava, né? Aquela história que você se encantou, alguma história que você aprende, né? Provavelmente muitas historinhas infantis, porque antigamente não tinha também televisão para passar filme, então se contava as historinhas, né, para as crianças, e daí se gravava isso em mente, e depois você também, a geração ia crescendo e ia contando essa mesma história. Então a quarta estágio seria isso, aprender e depois transmitir, né? Que é onde aparecia as lojas, né? Que seria, que é uma palavra alemã que significa fonte, origem, ou seja, de onde surge a origem desta forma de transmissão do Evangelho. O quinto estágio, que é o último, né? Sob a inspiração do Espírito Santo, 2 apóstolos, 2 discípulos de Pedro, Mateus e João, Marcos e Lucas, põem por escrito a doutrina e obra de Jesus, aparece no primeiro catecismo. Então, o quinto estágio, que é formado
O Evangelho seria a hora de pôr por escrito, né? O quarto foi, vamos dizer assim, a transmissão pela tradição oral, né? Falando, decorava. E o último é quando eles começam a pôr escrito, certo? Então, o Evangelho de Marcos, conforme a origem aqui, tem mais ou menos datados pelo ano 65 depois de Cristo. Olha só, né? Então, a gente tem que tirar em mente que a gente acha que só podemos evangelizar as pessoas se tiver, só pode falar o que está escrito na Bíblia. A gente leva em consideração que os apóstolos, eles começaram a evangelizar, não tinha nada escrito dos evangelhos. Eles falavam de Jesus, porque eles ouviam falar, aqueles que presenciaram, claro, os próprios apóstolos presenciaram, e aqueles que não presenciaram, mas que estavam apenas os apóstolos, estavam contando também, ou seja, era uma pregação, né? Uma forma de transmitir o evangelho, de evangelizar. Hoje a gente só acha que deve evangelizar se eu pegar a Bíblia e ler, isso é válido assim. Claro que o que está escrito vai nos ajudar a entender a história de Jesus. Claro, eu posso contar o Evangelho às pessoas que não sabem ler, como é que elas sabem o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se eu contar para ela, porque eu li a história, eu não presenciei, ela vai saber da história de Jesus e vai contar para outra pessoa. Então, a pessoa que também não sabe ler, ela vai contar pelaquilo que aprendeu. Então, a gente tem que ter em mente de que o início dos Evangelhos não tinha nada escrito, era somente a tradição oral. Então, mais ou menos, se data que o de Marcos foi por volta de 65 depois de Cristo. E aí tem o de Mateus, pelo ano 70, o de Lucas 75 e o de João, que seria mais ou menos 90 anos depois de Cristo. Então vamos ver aqui para finalizar, para entrarmos já nos pontos de finalização, a motivação dos escritos, né? Então vamos ver. O Evangelho de Mateus, então cada evangelho conserva uma característica determinada, segundo a comunidade a que se dirigia. Então a gente vai ter uma visão geral de que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram feitos com um pensamento ou intenção para alguém, para alguma comunidade. Por exemplo, o de Mateus, ele está mais preocupado em escrever para evangelizar os judeus, certo? O de Mateus. Para mostrar quem é Jesus, ou seja, para tentar convencer que Jesus realmente era o Messias. Ah, claro, mas por que nem todos os judeus acreditavam? Porque naquela época, como hoje, sempre existiu, vamos assim dizer, falsas profecias, falsos messias. Então, antes de Jesus Cristo nascer, já existiam outros messias que tinham aparecido, outros falsos messias. Então havia aquela confusão. Então, somente aqueles que analisavam as profecias e os profetas é que sabiam discernir e mostrar por quem era o verdadeiro Messias. Então, aqueles que acreditaram e conseguiram enxergar que Jesus era o verdadeiro Messias, estavam preocupados em transmitir ele. E de modo especial, Mateus ele queria fazer o evangelho para transmitir de modo especial para os judeus. O Marcos ele vai escrever para os gentios, pagãos, ou seja, o Marcos já vai entender uma visão mais ampla. Ele vai entender que o evangelho também deve ser dito para os pagãos, não somente para os judeus, certo? Então, com simplicidade, o que Marcos vai fazer? Ele vai tentar provar que Jesus é filho de Deus. Então, ele vai mostrar para os pagãos, tentar mostrar para esse povo pagão, que Jesus que veio, ele é o Filho de Deus, certo? E vai também mostrar que ele é diferente dos deuses gregos e romanos, que eram tipo aqueles deuses opressores, que dizem que se eu não fizer aquilo que eles estão pedindo, eu vou ser punido, eu vou ser castigado. Então, ele vai mostrar que este Deus de Jesus Cristo, e que é o Pai de Jesus Cristo, ele não é assim. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que sempre e somente nos quer o bem, certo? Ele vai transmitir, vamos dizer assim, mais essa mensagem de esperança para este povo pagão que tinha aquela mentalidade dos outros deuses. Aí eles vão se encantar e se seduzir, como ainda hoje a gente vê, né, que muitas pessoas se seduzem quando escuta falar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mostra que Deus é Deus, você fez tudo isso que não presta. Deus ele perdoa tudo isso que você fez, só você aceitar Ele. Por isso que muitas igrejas protestantes conseguem convencer o povo que vive na perdição. Porque eles também dizem, vai lá no preso, na prisão, olha, se você aceitar Jesus, agora, nesse momento, quando você sair dessa prisão, você não tem mais nenhum pecado, esqueça tudo, é só você não fazer nada. Como na Maria Madalena Jesus Cristo diz.
Então, por um lado, eles usam essa estratégia para seduzir o povo, para a religião deles. E aí o povo vai. Por quê? Porque a mensagem às vezes é sedutora. Porque Jesus é um Deus que mostra, puxa vida, tudo que eu fiz de errado, se eu a partir de agora aceitar Jesus vai ser esquecido, vai. Então é isso que o Marius procurava transmitir para os pagãos. É como hoje os protestantes eles fazem. Né? Eles procuram atingir esse ponto fraco. Né? Os pagãos seriam quem? As pessoas que a gente disse que não são da igreja, que são os pervertidos da vida, do mundo, os ladrões, assassinos, prostitutas, os bandidos, os assassinos, os homicidas, enfim. Então, é isso, mas vai transmitir aos pagãos, que é os gentios, né? E Lucas é um escrito culto histórico destinado a judeus e pagãos. Então, vamos já fazer essa mistura, tanto para os judeus e pagãos. Apresenta Jesus misericordioso e salvador, vai dizer que Jesus é um novo Adão, certo? Que iria ligar tudo, né? Iria unir tudo ao Pai. Tudo aquilo que havia sido perdido por Adão, o Lucas é para dizer que Jesus ligou novamente isso que o homem tinha perdido através de Adão, essa união com Deus. Então Jesus ele vai trazer essa união novamente. E o João, ele foi escrito, ele escreve para os gnósticos, que eram aquele tipo de povo que negavam a divindade de Jesus, que dizia que Jesus Cristo não é Deus. Tanto é que João ele vai dizer que ele vai procurar escrever nos seus escritos, ou seja, no início do primeiro capítulo de João, que ele vai dizer assim, vai dar início, perdão, lá em João 21, 24. Ele vai dizer o seguinte: o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Então ele vai dizer que o verbo, que é a palavra, estava em Deus e era Deus, ou seja, é Deus. Então aí já vai estar a prova de que ele procura te dizer e transmitir que Jesus é Deus, né, pela palavra. Então vamos lá, a historicidade, né, dos evangelhos. Então, apesar do tempo que transcorreu entre os fatos narrados e a época do escrito, não há dúvida de que os relatores tentaram dar-nos um quadro mais ou menos verídico. Eles recolhem nem tanto o fato histórico, mas o conteúdo da doutrina e o enfeitam com um lugar ou milagre para dar mais força ao ensino. Então, como eu havia dito, o Evangelho vai se preocupar mais com as doutrinas, não com a história. O valor dos evangelhos está em relação com a fidelidade da tradição. Então, o evangelho vai procurar mostrar a fidelidade da tradição, que a tradição que a gente viu é o boca a boca. Então, o escrito ele vai estar procurando ser fiel ao que é transmitido boca a boca. Não de uma comunidade anônima, mas formada por testemunhas oculares da pregação de Jesus. Ou seja, aquilo que os escritores dos evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas, eles vão procurar transmitir aquilo que aqueles a quem presenciaram a vida de Jesus, que foram os apóstolos, eles vão transmitir aquilo que é um fato, aquilo do qual aqueles que andavam com Jesus viram. Então, Mateus, por exemplo, ele vai escrever aquilo que ele ouviu, que o João, o Pedro está falando, o Pedro está pregando, então ele vai escrever a verdade diante de um fato de alguém que presenciou, que foi testemunha dos acontecimentos de Jesus Cristo e dos milagres. Certo? Então não seria só, assim dizer, como se fosse um conto de fadas, mas porque alguém presenciou. Por isso que chamamos os apóstolos. Apóstolo é porque é testemunha ocular de Jesus. É aqueles que presenciaram a vida de Jesus. Então, os escritores como Mateus, Marcos, Lucas, eles escutam destes pregadores que testemunharam e eles vão escrever aquilo que eles ouviram dos próprios apóstolos. Então, os evangelhos ele tem os chamados sinóticos. O que seriam os sinóticos? Em 1766, o Gerbert elaborou um quadro confrontando os 4 evangelhos e descobriu que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, coincidiam em muitas passagens e até nas palavras dos textos. Passou a chamá-los de sinóticos, que em grego significa visão conjunta, ou seja, este tal de Gerbert, em 1766, ele analisando os evangelhos, percebeu que 3, Mateus, Marcos
e Lucas, eles coincidem, eles têm... É como se praticamente os três falassem a mesma coisa. Então ele chamou isso de sinóticos. Então, ele disse assim, os evangelhos sinóticos são esses três, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são quase idênticos, né? Se você pegar e ler, os três praticamente eles quase repetem as mesmas histórias, os mesmos acontecimentos. Na realidade, não eram três evangelhos, mas um só narrado três vezes com diferentes pontos de vista. Ou seja, ele vai querer dizer assim, não são três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade é só um, mas que foi narrado de visão diferente. Na verdade só existe um evangelho, não esses três, mas só um que foi narrado do ponto de vista diferente, porque eles procuram transmitir mesmo muita semelhança. E o que seria o quarto evangelho, que é o de João, né? É chamado assim por não coincidir com os sinóticos. João tem que se pegar. O João ele fala muitas outras coisas, tanto é mais detalhadas e profundas, como o João também ele vai dar em muita ênfase sobre que a carne, o corpo, o sangue de Jesus é real e é verdade, né? Que o pão que Jesus nos dá ali na comunhão, ele vai dizer que é a sua carne. Ele vai dar muita ênfase nisso aí. Como também que Jesus ele é Deus, então ele vai tentar sempre centralizar, tentar provar que as práticas de Jesus Cristo são reais e são verdadeiras. Ele vai, ou seja, ele é mais do lado místico. O João é muito místico, não é aquele também que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é muito cheio de coisas místicas, né, do João, muito profundas. É um só evangelho narrado três vezes. O quarto evangelho é de João é chamado assim por não coincidir com o sinótico. João não se preocupa tanto com o lugar ou com o momento, a não ser que seja importante para a liturgia e sim com a doutrina. Então João também não vai estar preocupado com o local, os acontecimentos, simplesmente mais com a doutrina. Ele não vai ter muita essa preocupação. Ele é detalhista nas palavras, usando-as nos idiomas grego e latim. Por quê? Não esqueçamos que ele era bispo de uma das cidades mais cultas da Grécia e reunia os melhores filósofos em Éfeso. Ou seja, o Lucas, o João, ele era bispo, né, de uma das cidades lá da Grécia, né, onde tinha os melhores filósofos em Éfeso. Certo? Então, vamos ver aqui de modo geral o paralelismo, né? Nós estudamos sobre o paralelo, né, da vida de Jesus segundo os sinóticos. Então, a comparação aqui, lá na introdução de Marcos, Mateus e Lucas, vai falar da infância de Jesus, né, do batismo de Jesus. Então, Mateus e Lucas eles vão tratar isso aí, certo? A preparação para a vida pública, então Marcos, Mateus e Lucas também vão. Aqui está as passagens da Bíblia, se você estiver apostila, que eu não vou citar todos, senão a gente vai passar aqui o tempo todo só citando passagens, né? Mas é só para fazer essa comparação do que há de semelhante nesses três evangelhos que o Giberson, né? Ele diz que são parecidos, são como se fosse um só. Porque os três vão tratar, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar do batismo, da infância de Jesus, vão falar da vida pública, né, da preparação de Jesus para a vida pública. Vai falar também do ministério de Jesus na Galileia e fora. O que é o ministério? É o serviço. Né? O ministério seria o serviço dele, vai falar o serviço dele. Vai falar da viagem dele também a Jerusalém, a Judéia, a Pérea, a Iduméia, e etc. Né? As últimas manifestações, paixão, morte e ressurreição, então eles vão tratar essas coisas de forma semelhante. Ou seja, não vão haver muitas diferenças. Então, meus irmãos dotemianos, aqui por hoje a gente vai encerrar esta lição aqui 2, da formação dele. E no próximo encontro nós iremos ver a lição 3. Então, até mais. Então, que Deus fique com todos nós. Amém.